50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma vida financeira saudável. Dia 40. Vida financeira saudável através dos dízimos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Salmo 24, versículo 1. Mesmo entre os cristãos, o dízimo tem suas polêmicas e discordâncias, por vários motivos. O primeiro deles é por rebeldia do coração humano, que não aceita que todas as dádivas que possuímos vêm das mãos de Deus, pois Ele é dono de todas as coisas, como afirma o Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Em segundo lugar, porque infelizmente existem pessoas que por ganância distorcem as escrituras para obter lucro em cima das pessoas, como afirma Paulo em 1 Timóteo 6,5. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, e supondo que a piedade é fonte de lucro. Estes últimos terão que se ver com Deus pela sua fraude. Mas isso não invalida aquilo que a Bíblia corretamente ensina a respeito do dízimo. No Antigo Testamento, o povo de Deus foi ensinado que de todo o fruto do seu trabalho deveria ser devolvido o dízimo, 10%, porque ele pertencia ao Senhor, conforme ensina Levítico capítulo 27, versículos 30 e 32. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Numa economia rural, eram os frutos e os animais que deveriam ser contados para devolver ao Senhor o dízimo. Nos dias de hoje, o lucro, salário ou ganho de nosso trabalho é que tem que ser contabilizado para devolver o dízimo. E perceba que pertencem ao Senhor e não à pessoa que está devolvendo. Por isso que Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus não precisa do dízimo, mas ele determinou que fossem devolvidos no templo do Senhor no Antigo Testamento, conforme diz Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 6, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E na igreja do Novo Testamento, para a manutenção da igreja e dos que trabalham na obra do Senhor, conforme ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas alguns questionam a validade do dízimo no Novo Testamento, dizendo que Jesus não ensinou a esse respeito. Isso é um engano. Vejam o que ele mesmo disse em Mateus capítulo 23, versículos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo.
Jesus repreende os fariseus que estavam sendo minuciosos, dando o dízimo de coisas pequenas, tais como hortelã, mas esquecendo das coisas mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Então ele afirma: devíeis fazer estas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, dízimo. Portanto, Jesus diz que faz parte da vida do cristão que quer viver bem e agradável a Deus, cumprir todos os preceitos da lei, mas ainda assim ser dizimista. As duas coisas são importantes. E existe para o cristão uma promessa envolvida com relação ao dízimo: bênção para quem devolver o dízimo e disciplina para quem furta o dízimo que pertence ao Senhor. Veja o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículos 9 a 11. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A promessa para o dizimista fiel é receber a bênção sobrenatural de Deus, que trará fartura em sua casa, que suprirá todas as suas necessidades. E para os cristãos que não são dizimistas, terão da parte de Deus dificuldade maior, maldição, para suprir as suas necessidades e ter abundância em sua casa. Não terão a bênção sobrenatural de Deus. Muitos cristãos não dizimistas, por vezes, têm uma vida financeira extremamente ruim, não por falta de planejamento, mas devido à falta de fidelidade nos dízimos. Você ainda não percebeu que todas as coisas que tem vêm das mãos de Deus? Você acha que o dízimo é seu e não do Senhor? Você quer fazer o que bem entender com o dízimo que pertence a Deus? Não acredita que o dízimo foi validado por Jesus? Você, como cristão não dizimista, está experimentando escassez na sua casa. Então você precisa de transformação, para que você aprenda que os dízimos são do Senhor, que Ele determinou o lugar onde devem ser devolvidos, para que você aprenda que Jesus valida o dízimo, inclusive no período do Novo Testamento e nos dias de hoje, para que você experimente a bênção sobrenatural reservada apenas aos cristãos que são dizimistas.